Cara, é difícil falar do filme, né? Que é muito. É muita. O pessoal tava o tempo todo jogando a lógica, né? E o filme fala muito sobre lógica, né? De pensamento, né? Tanto é que é uma hora, meia hora de filme é diálogo num carro, mas outra meia hora é diálogo na saída, né? Do carro, né? Então, que na verdade se você for parar para analisar que eles são a mesma pessoa, né? É tudo um monólogo, né? Então, é meio Uhum. louco você ter essa percepção Uhum. de que são duas é um ideal conversando com alguma coisa próxima do real e questionando e se questionando de ambas as coisas, né? Desse relacionamento, né? Do real com o ideal, né? Como é que esse relacionamento que a gente tem, né, com real e ideal, né? Como é que a gente lida com isso? Será que a gente tem que acabar com tudo, né, desse relacionamento? Será que a gente tem que pegar um pouco do ideal? Será que a gente tem que jogar o real no ideal? Então, isso é um questionamento que assim, me veio muito, né, nessa questão do relacionamento, né? E dessa questão do eu estou pensando em acabar com tudo, né? O filme tem muitas dessas coisas, né? Eu me peguei várias vezes pausando assim pra. Eu sei que pra muita gente é até meio errado, né? Essa questão do pausar, né? De ficar, né? E respirar em vez de pegar tudo de uma vez, mas muitas vezes eu me peguei, caramba, vou ali beber uma água, vou dar mais parecida, Eu porque acho que esse exemplo é digno, viu, Diego? Desculpa. Eu acho que esse teu exemplo aí, nesse contexto aí, não sei se tu pensou em mim quando foi falar isso daí, mas eu acho super digno, porque se a obra te suscitou isso, foi porque tu tava precisando respirar, cara. Meu amigo, super precisava, válido, viu? entendeu? Dá um tempo, realmente bebe uma água, vê se é isso que eu quero pra mim pra hoje, ou então pra nunca. Importante se dizer isso também, Exatamente. entendeu? Eu quero Talvez acabar com isso tudo aqui, eu realmente não tô legal para ver isso agora. Eu não esse tema, talvez, se eu tiver mais velho, vai ser mais ferrado ainda. mas vai ser mais Talvez, ferrado ainda, viu? entendeu? Então, será que eu consigo encarar isso agora? Eu nem quero ter. Ou então, perdi uma pessoa muito importante para mim, que é justamente aquele perfil: Eu a pensei avó, mãe, nisso. pai, idosos. Entendeu? Não. Eu E pensei coloca na nisso, sua cara aquilo lá, né? honestamente, eu pensei nisso. Eu acho que tem algumas cenas que eu achei que podia dar gatilho pro Diego, e pra mim também. Né, a questão, eu acho que é a questão das avós, né? Acho que é uma sensação que pode dar A cena da gatilho mãe, também. né? Que vai falecendo, né? E tudo mais. É Sim. Mas complicado. eu digo que essa cena até foi relativamente bem feita, né? Foi bem sutil. Porque foi acontecendo em vários time-lapses, né? Vai mostrando o pai, vai mostrando a mãe, depois mostra a mãe jovem, e depois mostra o pai jovem. Então não dá tempo de causar essa sensação de desconforto, né? Com relação da morte. O desconforto que o filme dá é justamente sobre isso, sobre o que eu estava falando, né? Dessa questão do ideal, do real, como a gente se relaciona, né? Eu levantei essa questão dela ser um verme, né? Do pensamento, né? Que está corroendo ele, dessa coisa meio que até niilista, do sentimento, de ver o mundo como uma coisa que não tem solução, que o que importa é o ideal, e que o real vai virar um cadáver, vai ser consumido, vai decair, né? E até por causa da questão da velhice, da questão de tudo, que até as memórias em si não acabam perdendo o significado, né? Então esse o gatilho, né, principal, né, que a gente lida com o filme, né? De parar para você, poxa, é isso aqui que o filme está querendo discutir e é muito e é assustador assim você vê a questão da morte, né? A gente não para pensar nisso, né? Da questão da morte, de como a gente se relaciona com aquilo que a gente vai ter que lidar, né? Com uma velhice, com uma questão de lidar com as consequências daquela velhice que a gente viu, né? Porque a gente, voltando àquele meme do Eduardo, a gente é limitado, a gente tem essa questão Não de. esqueça. Não se esqueça, a gente não pode se esquecer disso, a gente é limitado.
A gente tem essa questão de que a gente tem um começo, meio e fim, e a gente acha que vai viver para sempre e não vai ter fim. Ou vai postergar o fim até o infinito, e isso não vai acontecer. Vai ter um fim, as pessoas têm fim, mostra isso no filme, as pessoas têm fim, ideias também têm fim, relacionamentos têm fim, tudo tem fim. E é isso que o filme é assustador, né? E eu estava vendo as análises, né? Eu acho que o Eduardo até pegou essas questões do livro, né? E o livro, sem dar muitos spoilers, né? É o que o pessoal fala, né? É muito... Ele pega muito essa coisa do terror psicológico, né? Acho que tu viu essa questão, né, Eduardo? Sim, eu vi isso também, sim. E assim, é impressionante que o filme realmente é um terror psicológico, só que suavizado do livro, né? Baseado no que as pessoas falam do livro, né? Que realmente é uma coisa de terror de suspense, de perseguição, de uma coisa mais sabe, de uma coisa que remete a uma violência. Não. Eu senti a violência muito mais forte até que o Farol nesse quesito. Nossa. Nessa questão dessa agressão, né, ao indivíduo, ao próprio questionamento do ser, né, do ideal, do real, da questão seja do gênero, da sexualidade, seja a questão do sistema que ele está no meio da fazenda, que ele vira um zelador que sabe que tem um potencial, mas ao mesmo tempo tem essas questões da memória que são que vão se degradando também, que vai se degradando os sentimentos, né, de apreço, de relacionamento. Então isso é muito mais pesado, né? Muito mais aterrorizante, né? Porque a gente não sabe lidar com isso. O terror tem essa coisa de a gente não sabe como lidar com isso, de ficar parado, né? Aquele coisa do freeze, né? De ficar aterrorizado. Então quando as pessoas falam do terror psicológico, eu olho para esse filme e vejo isso aqui é um terror psicológico. Isso aqui é você lidar com você mesmo, com as questões que você vai ter que lidar e com questões que pode ou não percorrer para a sua vida inteira, né? Então é muito pesado, né, esse filme, como todo mundo aqui já discutiu. Eu queria discutir um pouco do final, mas eu vou deixar isso para o Eduardo, que eu acho que eu acho que eu não quero me estender muito também. Tá bom. Eu achei o filme realmente difícil. Eu precisei parar muitos momentos assim. Eu achei longo nesses momentos que precisava até nos diálogos, né? Acontecia tanta coisa nos diálogos, eles se discutindo, eles se debatendo. Tudo, E ainda assim é longo, né? Mas não é aquele longo que é cansativo. Aliás, é cansativo, né? Mas não é aquele longo de você sentir poxa, não tá acontecendo nada, não tá passando mensagem nenhuma, não tá passando um monte de coisa. Eu acho que a gente nem arranhou do monte de coisa que podia ser discutida, fora o tema principal, né? Que eu acho que essa questão da velhice, né? Da morte do ideal com o real, as questões, né? Dos desejos, né? E assim, foi um filme difícil para mim, foi um filme não pelas questões da lidar com a velhice, né, dos outros, mas de você saber lidar, né? Então, pessoalmente foi bem difícil. É um filme cheio de coisas lógicas, mas ao mesmo tempo tem muito sentimento, né? A gente vê muitas cenas bem encaixadas, né? O próprio balé, né, que foi alterado ali com o musical também no final. Foi uma coisa também que tem muita sensibilidade, muito Eu acho sentimento que ali. é um filme que tem lógica, mas também tem um coração que pulsa, né?
Ele conversa, né? Ele tem a lógica que vai conversar com o sentimento, né? Isso eu acho que é o grande ponto alto, né? Do roteiro, né? E da forma que foi construído o filme, né? Em si. Então, eu fico pensando assim, os defeitos, né? Que o filme aborda, né? E eu acho que a maioria deles tem a ver com um pouco do final e de algumas questões que eu acho que a gente pode discutir mais na frente, mas eu acho que o filme é um filme excepcional. Eu vou dar um selo nota 9 para ele. Uau! Diegão dando nota 9 sem sacanagem, sem ironia. É outro E, nível, né? acho que as palavras que vão para esse filme são ideal, realidade e questionamento. Ok. Hein? Foda. Posso ir? Vai lá, Luquito. Tu já vai embora, Diegão? Já vai Ele sair? está despedido, rapaz. Acho que não. Eu vou... Não, fica? Beleza, não. Pois manda aí. Rapidinho. Seguinte, um dos aspectos que eu achei, já digo que gostei bastante do filme, né? E um dos aspectos que eu achei mais interessante, eu acho que o Eduardo chegou a um pouco a abordar isso, que eu acho muito interessante quando você tem algo que você vê, né, como um produto de mídia, que ela junta forma e conteúdo, né? Que a forma faz o conteúdo ser jogado para cima, né? Ou seja, a forma que você tem de filmar, né? E de colocar, como ele coloca às vezes, o porquinho em 3D, o jogo comercial lá todo animado, né? Ou tá ali num negócio que muda, as pessoas mudam de sequência, né? Completamente e estão maquiadas de forma diferente, que mostra essa passagem do tempo, né? Mostra que a forma de contar aquela história, né, é diferente da forma, por exemplo, que foi escrita no livro, ou que seria escrita num quadrinho, ou que seria mostrada numa canção, ou numa poesia, né? Mas aquela forma que foi escolhida para passar aquela mensagem, que é a forma de filme, né? Eu acho que nisso o diretor é extremamente feliz, né? Porque ele conseguiu que aquela forma de transmitir, que aquela mídia, aquela forma de arte que ele está se utilizando, a ferramenta que ele está se utilizando, ela foi extremamente contribuiu extremamente para passar a mensagem que ele quer passar, certo? Assim como o Diego, conforme eu falei várias vezes aqui durante a nossa gravação, né? Nas nossas discussões, o filme levanta questões inquietantes sobre a nossa mortalidade, sobre a nossa finitude, mas também levanta sobre as nossas opções de vida, né? E principalmente como quando a gente está próximo da morte, né? E quando a gente está na nossa velhice, um dos pontos mais importantes é a gente ver como a gente viveu, né? Ou seja, dos arrependimentos que a gente tem, né? Leva a música do Titãs, o Epitáfio, né? Queria ter, né? Queria ter. Isso, exatamente. Isso é Epitáfio, né? Porque é exatamente o nome é uma tumba, né? De alguém que morreu. Então, essas são as nossas inquietudes e o que se a gente pode tentar trazer alguma lição desse filme é a lição de, tipo, busque cada vez mais, né? Reconhecer a sua finitude, mas reconhecer a sua finitude não no sentido de ficar com medo da morte, mas que a gente tem que reconhecer a nossa finitude para que a gente consiga tentar viver da melhor forma possível, porque lá na frente, quando a gente tiver dado de cara com a nossa finitude, tudo que nós teremos são essa road trip que nós faremos, né? Pelas nossas memórias e pelo que a gente viveu, e vai depender de nós, nós sermos, né, mais próximo de um equilíbrio, fazermos uma dança mais melhor coreografada ou mais bem animada entre o que a gente queria ser e o que a gente é. Saber que isso nunca vai ser a mesma coisa, porque a gente, cada vez, a cada dia, né, a gente está, até para nossa essência, inquietude humana, a gente está sempre querendo obter mais, a gente está sempre querendo fazer mais, né, ser mais, né, e que isso é um aspecto, eu acho que eu levarei para o filme para tentar
né, lidar melhor com essa questão, que é uma questão que todos nós lidamos, né, não adianta a gente fugir dela, que a gente tá com ela a todo encalço, né, nos buscando, né? Então, ademais das outras milhões de questões aqui que a gente levantou, questões sociais e tudo, né? O papel social e de você como indivíduo. E saber que muitas vezes a sociedade causa um entrave muito grande para que a gente se realize e seja e busque o que os americanos chamam de a busca da felicidade, né? Que é exatamente a gente buscar enquanto o nosso ser, enquanto as nossas vontades, né? E perspectivas individuais, a gente ser o que a gente quer, né? A gente tem que buscar construir uma sociedade cada vez mais em que cada um possa ser e buscar ser aquilo que quer ser, né? E com o menor número de entraves possíveis para que isso ocorra, né? Isso que é liberdade, isso que é uma vida boa, né? Para a gente buscar enquanto acho sociedade. Sobre nota para o filme. A única coisa que me inquietou do filme, você sabe, a minha metodologia é de cima para baixo, né? Eu dou 10, digamos assim, e vou retirando, né? Eu senti a mesma inquietação que o Diego. O Diego falou que algumas vezes eu tive que pausar, porque o momento era muito pesado, as questões eram muito pesadas ali, e eu precisava de um momento para pensar sobre aquilo, para, né, para ter um momento, né? Então eu acho que o filme ele repete muitas coisas dele, né? Ele te joga direto num negócio pá, e mais diálogo e mais coisas acontecendo e mais coisas assim, apesar dos temas não serem tantos, né? Ou seja, ele meio que repisa e repassa muitas coisas, enquanto eu acho que ele poderia em alguns aspectos ser um pouco mais incisivo naquela coisa que ele quer falar, naquela mensagem que ele quer transmitir, naquela discussão que ele quer ter, e depois te dar um tempo, né? Isso é um conceito da filosófico oriental, né? Do que no Japão eles chamam do ma, né? Que é o conceito do vazio, né? Que isso tem muito na arte japonesa, né? Você vai ver filme do Miyazaki ou vários outros filmes aí, você tem muito essa questão do contemplar, né? Você coloca alguma questão para você pensar e depois aquilo vai aparecer uma paisagem, vai aparecer uma coisa mais pausada, depois de um diálogo muito forte, tem uma questão mais parada, um vazio, né? Uma questão que te equilibra melhor naquele espaço e tempo. Então, eu acho que esse filme faltou esse mar, né? Faltou esse vazio, faltou essa reflexão, né? Uma mensagem dada de forma mais incisiva do que uma mensagem que vai ser colocada através da repetição, né? Obviamente eu sei que isso tem a ver com a escolha do filme, porque ele quer reproduzir a nossa mente, né? Então a nossa mente ela não é parada, ela não é lógica, ela não transmite uma mensagem, te deixa pensar e faz isso, né? Ela não é. Ela tá te jogando uma coisa atrás da outra e tal. Então ele poderia ter escolhido momentos para passar a mensagem dessa forma e outros momentos em que ele colocasse como um momento do porco, né? Assim, que eu acho que gera um impacto ali, você realmente fica pensando sobre a morte e tudo. Ele deveria dar um tempo aqui sobre aquele vazio. Enfim, eu achei que foi o que faltou do filme. Que ele acaba, às vezes, como ele te dá esse ritmo sempre rápido dos raciocínios e a coisa acontecendo e tal, às vezes ele fica... você se sente um pouco angustiado em alguns momentos e em outros momentos você sente que ele está um pouco arrastado, porque você até parou de prestar atenção em algumas coisas porque elas estavam já naquele ritmo um pouco mais... Talvez intencional, né? Isso, como eu falei, intencional, mas que me incomodou um pouquinho, Diego, não sei se tu estava, porque eu acho que eu concordei contigo que realmente a gente precisava em alguns momentos de um tempo para pensar, para raciocinar. Esse tempo que tu foi beber água, talvez ele deveria ser inserido no filme, tá entendendo? Então, para que a gente pudesse pensar dentro do próprio filme, raciocinar dentro do próprio filme, digerir um pouquinho daquela ideia antes de outra ideia ser apresentada para você, para que você não tá digerindo e enfiando com mais uma coisa para você consumir, né? Senão você não consegue consumir nenhum nem outro, né? Enfim, com certeza é uma intenção do cineasta, né? Um grande cineasta, mas eu tenho que dar a minha perspectiva sobre o que eu senti, né? Então, por isso,
só por essa falta de vazio, por essa falta e alguns problemas realmente desse timing, né? De às vezes muito rápido, às vezes muito lento, né? Prejudicou um pouquinho a minha experiência e eu vou dar um 8,5. É isso. As 3 palavras. As 3 palavras são finitude. Finitude, eu acho que é a principal palavra. Equilíbrio. E por último, realização. Achei o Luquita bem positivo nessas 3 palavras, viu? Otimista. Tentou dar uma virada, né? Faltou um niilismo aí, faltou um. Faltou um niilismo. Faltou mais. Faltou o tom niilista que o filme ele mostra algumas vezes. Faltou mais cinza, né? Faltou mais gelo. Mas isso foi uma interpretação dele também. É válida também a interpretação dele também. Claro. Sim. Quem se propõe? Alguém quer falar? Eu! Falando aí. Mama, Jonas. Então, adorei as duas análises aí do Luquita e do Diegão, né? Pegando bem essa coisa que o Diegão falou, né? Realmente o filme ele é uma, assim, é a razão como um todo, mas ele também é bastante emoção. Então é como se fosse um encontro dessas duas, né? Ao longo da jornada lá do Jake. Se é que é um Jake, né? Na verdade, o Jake ali, ele pode ser qualquer pessoa que chegou a sofrer algo do tipo, né? E eu achei o filme muito, muito bem dirigido, eu gostei pra caramba do filme. Assisti 2 vezes. Algumas coisas pra mim ficaram assim soltas, mas discutindo aqui com vocês, no ponto de vista de vocês, consegui assim, ter um norte melhor, né? A Luquita falou sobre a questão do suicídio, então isso para mim ficou bem mais marcante. Também, tal qual como se o Jake fosse um cara que tivesse cometido lá algum crime, algo do tipo. Natan, bota mais perto, porque tá chiando um pouco. Se tu puder botar mais perto, fica melhor. E assim, quando tal palavra veio para mim, né, com essa questão do suicídio, foi então que eu pude perceber, né, pude fazer essa leitura de que o Jake, né, pode ter sido um cara que foi idealizado ao longo da vida dele, né, por aqueles pais, e ali ele se dividiu, né, o Jake zelador, que tinha que manter aquela imagem de bom moço, de um cara que tinha um ideal de ser um físico, de ser um poeta, de ser algo mais, para que pudesse ser visto. Ser mulher, para que pudesse ser visto, né? E não ser apenas mais um cara invisível, né? E até que possivelmente tenha culminado nesse possível suicídio dele. Eu gostei bem mais dessa leitura do que possivelmente de um cara que podia se tornar aí um agressor, né? Um cara que cometeu abusos ao longo do tempo com outras mulheres, né? Eu me identifiquei muito assim com o personagem em si, por essa questão da idealização, né? Porque o filme também trata disso, mas de uma forma que tipo te dá um alerta, né? Vai com calma com o que tu vai idealizar ao longo da tua vida. É difícil, muito difícil, né, de fazer esse tipo de coisa. Então você tem que manter um pé no chão, né, com o que você vai idealizar. E também como a gente deve tratar essa questão do nosso envelhecimento, né? Não só a questão do envelhecimento do outro. Da degradação, né? Exatamente. E como a gente vai viver, né, essa caminhada até nosso momento derradeiro, né, cara? Eu particularmente não vi assim grandes defeitos no filme, né? Pra mim é um filme 10. É um filme que eu pretendo revisitar, acho que talvez daqui a uns bons 10 anos, para ver como foi que eu passei a
a enxergar essa questão do envelhecimento, né? De não só envelhecer, né? De estar se tornando um clássico. Então, pra mim é um filme 10. E, cara, as 3 palavras pra mim seria razão, emoção e vida. Temos pessoas positivas aqui nesta live, dando opiniões otimistas sobre o que eles assistiram. Estou, confesso, como é que se diz? É impressionado. Estou estupefato. É estupefato. Quem é agora? O Davi ou o Samuca? Pode ser qualquer um, cara, fica à vontade. Pronto. Pronto, pode ser. Se quiser falar, Samuel, fica à vontade. Tudo bem. Esse filme foi um filme bem diferente, tipo, ele é bem fora da caixa. Eu gosto disso, porque a gente está tão habituado com aquele cinema tradicional que quando a gente pega uma proposta desse diretor, como o Luquinhas falou, que ele trabalha mais de uma linguagem do filme, ele às vezes coloca parte de um filme dentro do filme, coloca um ponto de animação dentro de um filme que não deveria ter, quebra realmente a nossa perspectiva, e eu gostei bastante dessa edição. Falando realmente da direção, eu acho que a direção é muito competente. As partes da fazenda eu gostei bastante, a questão dos diferentes estágios do tempo que vão mostrando de forma confusa. Eu achei o diretor bastante competente. Os atores eu também achei que se destacaram bastante, principalmente a moça, eu não sei o nome dessa atriz, mas eu acho que ela passou muita verdade. Tipo, eu consegui sentir muito da angústia dela, do medo dela, das coisas que ela estava sentindo. Eu elogio bastante o trabalho dela, principalmente. Todos os outros foram fantásticos, mas o dela se sobressai. Já voltando o filme em si, eu achei um bom filme, eu gostei dele. Ele traz pra gente esse questionamento. Começa já com um personagem bastante confuso, né? Está aqui 6 pessoas, ninguém consegue chegar a um consenso de é 1, é 2, são 3, o que ele quer, o que ele desejava, certo? O filme é subjetivo nesse aspecto, cada um, eu vejo aqui, tipo, gente, essa questão de ele talvez querer a Lucy ser a mulher que ele queria ser, foi algo que quando eu assisti o filme nem passou pela minha cabeça. Eu tinha visto realmente ela como a mulher idealizada para como ele queria ter, que ele gostaria de ter conhecido, sabe? E tipo, é uma interpretação bem válida realmente de você parar pra pensar. Não é a que eu, se fosse pra mim adotar uma, não é a que eu adotaria, mas realmente é um espaço que tem e eu achei válido. Ele trata de temas sensíveis, como nós falamos, envelhecimento, morte, escolhas, e tem aquela ditada que diz que no final da vida nós somos o somatório das nossas escolhas, né? Ele vai trabalhando nisso. Aquele personagem que vinha fazendo várias escolhas na vida dele, e no final ele teve talvez um somatório que não foi tão agradável, né? E a partir disso ele começa a reflexão dele sobre a vida dele, e talvez a partir disso ele começou a criar esse Jake idealizado de outras escolhas que poderia ter chegado em resultados diferentes. O filme vai trazer muitos momentos que a gente vai ter que escolher, tipo, eu vou interpretar de forma A, forma B, forma C, sendo que no final da jornada nenhuma forma é certa. Ele vai lhe atingir de várias formas, e assim como a luz do sol ao atingir objetos revela várias cores, ele vai lhe revelar sentimentos, ideias, e eu acho que até como o Jonathan falou, tipo, daqui a 10 anos eu vou ver de novo, talvez se eu assistir daqui a 10 anos eu tenha um resultado diferente do que eu estou tendo agora. Eu acho que um filme, em termos de críticas, eu acho que tem alguns problemas de estrutura na questão de tipo de tempo, sabe? É um filme de 2h13, eu acho, e é 2h13 que você vai sendo pressionado, assim, ó, pressionado. Aí como o Diego falou, eu tive que parar beber água, Lucas, eu acho que devia ter um espaço. Se a gente for pensar no Mãe, por exemplo, tinha aquele momento que Deus aparecia, cara, tudo bem, você tinha 5 minutos enquanto ele estava na tela para respirar. Quando ele sumir, vai ser merda de novo. Faltou realmente esse momento a gente ter um pouco de alívio, que eu acho que a própria Lucy poderia trazer se ela não tivesse também tão envolvida na própria estranheza que ela estava vivendo ali. Mas o filme tinha que bater, né? Pois é, não, eu concordo com você, tem que bater. Mas aquele negócio, eu vou contar uma história, você tem toda a liberdade para contar a história. E eu entendo que é necessário o modo como ele escolheu, mas talvez o modo como ele escolheu cause realmente esse amargor, tipo, esse desconforto. Talvez ele queira que o desconforto faça parte, mas também ele tem que entender que talvez esse desconforto vá tirar parte da minha satisfação ao assistir, né? O prazer de ver, né? Eu achei o filme bem executado. Eu acho que ele traz discussões importantes, embora a forma como ele trabalha elas, na minha opinião, tipo, às vezes fica um pouco vago, tipo, ele solta aqui e isso, a gente vê aquilo ali, depois ele já corta para outra coisa.
eu acho que talvez pudesse trabalhar melhor essas questões, até mesmo porque o filme é vago, a gente está seguindo um personagem não confiável, que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Então, tipo, se ele não trabalha melhor esses aspectos, a gente fica um pouco confuso às vezes. Por exemplo, tem vários aspectos aqui que falaram que eu passei batido. Por exemplo, o cachorro ter falecido e ter as cinzas do cachorro. Eu não tinha visto isso. Vou saber agora que vocês falaram. Então, é um filme que traz muita informação e muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que talvez se tivesse cadenciado melhor e trabalhado algumas ideias de melhor maneira, seria um filme melhor. Mas eu acho interessante a forma como ele trabalhou a questão do balé, eu achei bacana. O final do filme também eu achei bacana, aquela questão como ele se vê ali no final, o que ele estava fazendo ali no final e, tipo, aonde estava, sabe? Tipo, eu achei interessante. Mas é basicamente isso. Acho que, tipo, eu não acreditei muito no que os outros falaram. É um bom filme. Em termos de recomendar, eu recomendaria com ressalvas. Acho que não é um filme que todo mundo vai se agradar. Mas eu acho que ele traz um convite interessante pra gente refletir nas pequenas coisas, que realmente são coisas que a gente passa batido todos os dias, a gente sabe que acontece, mas normalmente a gente simplesmente não se importa, a gente não olha, né? A gente não vê. Então eu acho que essa é o que eu compreendi do filme. Em termos de nota, eu dou pra esse filme um 6,5. E palavras para defini-lo, eu definiria ele como desconfortável, reflexivo. Eu estava tentando procurar uma palavra que dissesse a respeito da, eu não diria real, sabe? Tipo, porque aquilo que aquele cara está passando é o que muitos de nós passa todos os dias, e talvez ele vai sentir o peso do que ele sente ali, realmente, como a gente falou, no final da vida. Então eu diria real. Desconfortável, reflexível, realista. Pronto. Antes de eu dar minhas considerações finais, um dos pontos também que eu observei até do filme, no final do filme, na subida dos créditos, se vocês perceberem, o som, ele em si, até o som ele entrega parte e traz reflexões. Não tem uma trilha sonora no final dos créditos. É um som ambiente e aqui ao final você escuta um ruído, tal qual, na minha concepção, um motor. É um motor sendo ligado, aumentando o som e o filme corta bruscamente no final do crédito. E não é entregue isso. Talvez seja um motor do carro, talvez ele tenha ligado o carro. Pareceu pra mim que era um carro chegando. Não pareceu pra ti, não? Pode ser. Eu penso que pode ser o carro vindo. Tinha um movimento do som e não o som no local, sabe? Se tivesse esse aspecto de peixeria, um carro chegando lá no local. Eu não cheguei a pensar esse ponto. Pode ser, é válido. Eu pensei que podia, talvez, ele ligando o carro e decidindo, não quero mais viver, e talvez ligando o carro e ele talvez decidindo, não, vou morrer aqui. Talvez tentando, não sei, né? Mas diga assim, é mais um ponto também de reflexão a respeito. Assim, começando com as minhas considerações, né, finais sobre o filme, eu acho que o filme me permite discordar de alguns pontos, respeitosamente, claro, né? Respeitando a opinião de vocês, achando válida, mas o filme ele em si ele é longo, eu concordo, enquanto duração, mas impressionantemente para mim, e eu paro, e eu escrevo, eu faço essa brincadeira, eu anotei 4 folhas, realmente eu anotei 4 folhas do filme, e é assim, eu vou falando pequenos trechos dele durante esse debate, que não me cansou. Eu não achei o filme cansativo. Eu senti, vamos dizer assim, ele é desconfortante. O sentido dele de ser desconfortante, eu acho que ele é intimista. Mas assim, digamos que o desconforto que eu tive, um desconforto grande de mãe, porque na minha concepção, claro, eu achei ofensivo. Eu não senti isso nesse filme. Eu achei um sentido muito mais intimista, até enquanto durações, tal qual um teatro, a questão das passagens, tal qual peças do primeiro ato, a transição do carro com o debate chega na casa, corta, transição do carro chega na parte para comprar um sorvete, corta, transição do carro e o último ato, né, que é a escola. Então, assim, há os atos tal qual uma peça de teatro também. Acho que a linguagem dele funcionaria muito bem em teatro. Eu penso que, na conclusão também, né, que talvez não só existe um personagem
Então as pessoas são ou personalidades de si, ou pessoas que passaram na sua vida, e o protagonista só esteja nesse escura e gigantesca solidão espacial que vai se estendendo aos confins do mundo. Eu penso que ele, em alguns pontos, ele traz debates para você usar uma consciência lógica. Em alguns pontos ele tenta colocar um debate no sentido de emoção, certo? Um trabalho de razão, um trabalho de emoção. Eu sinto que, na minha concepção, ele foi bem sucedido nesses pontos, porque ele provoca o debate, que eu acho que é isso que o filme traz também. Ele quer trazer esse debate, porque ele não vai te entregar de mão beijada. Acho que as repetições são uma forma de reforçar os pontos, e que não são só alguns pontos dados, mas ele repete exatamente para dizer, isso é importante, talvez isso ele não trabalhe bem nesse momento, e eu vou bater de novo para tentar forçar ele a trabalhar, certo? E isso, tal qual uma poesia, né? Ele pode ter múltiplas interpretações, certo? Ele é um filme intimista, pode ter múltiplas reflexões, sem nenhuma delas ser errada. E um outro, como eu disse assim no final, né? Eu penso que esse é um filme, é um cérebro que pensa, que ele angustia, e um coração que pulsa, certo? Eu tinha uma nota quanto a esse filme, mas que não era baixa, por sinal, que era um 9, mas eu vou dar 10, porque embora eu sinta que tem alguns pontos que realmente podem ser debatidos e possam ser ditos que não estava muito bom, eu acho que o conjunto da obra, que é você fazer o filme dentro do filme, a animação, a música, foi um trabalho de esmero. Ele pensou, eu penso que o roteirista / editor, ele pensou muito naquilo que ele queria mostrar, que os pontos que ele mostrou lá não eram por acaso, inclusive os créditos, certo? E eu acho que eu indicaria esse filme, mas eu indicaria no sentido de que veja esse filme, veja com calma. Ele pode talvez trazer alguns pontos que você precisa parar, beber uma água, respirar, e que você veja com calma. E assim, até uns pontos de memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. A questão lá do porco, do cachorro, né? Uma lembrança de uma morte que está próxima a você. E, para não dizer um filme tão baixo, trazer alguma reflexão positiva. Tente aproveitar a sua vida de uma forma melhor. Tente viver de uma forma que você não se arrependa. Seja uma melhor versão de si mesmo. Se trate com respeito. Respeite suas emoções, opiniões, certo? E minhas 3 palavras para esse filme são solidão, cinza e poesia. Pode crer. Show de bola. Aí, tá vendo? O pessoal só falando bonitinho. Eu dei uma mensagem bonitinha, mas as palavras não foram bonitinhas, não. Eu achei. Eu também achei. É parecido com o que eu vou dizer também. 3 palavras. Faltou degradação. Tá faltando essas palavras. Bora, puto. É com você. Meu Deus, realmente. Incorporar aqui o Zé do Caixão, né? Os vermes que estão agora incorporados no seu ser. Quebra o meu dedo. Não, As palavras que o Eduardo vai dizer: podridão, vermes. Limitado. Eu tô byroniano / Augusto dos Anjos / aquele nosso poeta que não sei o que, Alves, né? Que trabalhava justamente com isso na sua poesia. A morte, a degradação. Esqueci o nome dele. Não. E quem lembrar dele? O Anjo dos Mortos, né? Um negócio assim. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Acho que é o Augusto dos Anjos. Não é Fernando Pessoa, não. Acho que é Augusto dos Anjos. Fernando Pessoa é português. Não, é porque o Fernando Pessoa, ele não é ele, né? Ele é os seus personagens, sim, né? Desculpa. Os seus pseudônimos, né? Enfim, que ele cria. Mas é justamente o Augusto dos Anjos, obrigado por ter lembrado, né? Ele vai falar sobre o morcego que nos ataca à noite quando nós nos deitamos, não é? O morcego fica ali pairando pela nossa cabeça. E talvez aí... chamado Eu, né?
Olha só, talvez aí nós temos uma obra que para mim faz super referência aí ao Augusto dos Anjos, né? Alguém que vivenciando, já estou entrando na minha opinião, né? Alguém que vivenciando aí justamente a sua vida, né? Sentindo e para mim uma das palavras que eu vou dizer já me adiantando é melancolia. Esse filme para mim me dá uma profunda sensação de alguém que durante muito tempo só se sentia passível de falar consigo mesmo, entendeu? Alguém extremamente reprimido, alguém extremamente tolhido, entendeu? Por razões várias, certo? Eu tentei fazer uma elaboração acerca de uma mãe que não consegue ouvir direito, um pai que é misógino e ao mesmo tempo também é um pai que não, em algum momento não deve ter aceitado as escolhas dele, via como defeituosas, ou sempre com uma dúvida sobre esse meu filho é inteligente, não é, ele é esperto, como é que é, entendeu? Entrando no aspecto do passivo-agressivo, né? As comunicações, a diligência, né? Ele coloca lá como isso não é vitória, não. Na nossa cultura, que eu incorporei, isso daí é só uma espécie de prêmio de consolo, né? No entanto, quando ele está lá servindo a mãe dele, que está bem debilitada, ele está com um brochezinho dizendo diligente. Vocês viram essa? Ele está lá com a jaquetinha, com um brochezinho, como se fosse uma medalha, cara. Quer dizer, ele criticou, uma faceta dele criticou, colocou isso como sendo uma coisa amargurada, mas quando ele está lá com a mãe dele, né? Aí você pode pensar, cara, eu acho tudo naquele filme extremamente ambíguo e ambivalente. Ambíguo e ambivalente. Então, como muitas são as nossas experiências, memórias e vivências, sabe? Extremamente ambíguas. Porque eu posso falar agora prêmio, medalha, mas pode ser o fardo, gente. Pode ser um fardo. Eu acho que a pergunta fundamental que é colocada, que é, estou pensando em acabar com tudo, porque aquilo que eu já tinha trabalhado, né? Aquela coisa que não é legal de pensar sobre, que estou tomando a decisão certa, é certo para mim, eu gosto disso, quero ser isso. Quero estar aqui vivendo essa vida na fazenda de um diligente, um bom menino, um bom rapaz, um homem. Né? Quero ser homem, quero ter outras vivências, né, do espectro da sexualidade, sim ou não. Não temos essas respostas. Né? A gente tem um Jake que, a meu ver, é uma criatura extremamente sensível, porque para mim uma das palavras desse filme também é subversão. Ele subverte a cronologia, ele coloca uma coisa meio com uma sensação de começo, meio e fim, para ajudar a gente a entender aquela história. Mas as nossas memórias são filminhos, como os próprios sonhos, que a gente, de fato, é difícil de organizar numa cadeia lógica de eventos, né? Porque quando acontece, a gente rememora aquilo e aquilo já está alterado pelo fato de que a memória é imprecisa, ela é afetada, entendeu? Ela é alterada, a gente estica, puxa, né? E quando a gente vai falar, já sofreu N filtragem, já sofreu N alterações, né? E eu acho que isso é uma coerência, uma puta coerência e subversão do filme, que enquanto linguagem cinematográfica ele me convenceu muito. Muito, sou muito admirado com o que eu vi na tela com relação a essa tentativa de reproduzir esses fenômenos linguísticos subjetivos, né, tão profundos. Nossa, eu estou muito fã, muito emocionado mesmo de ter visto aquilo, né? Oi? De nada. De fato, né? Então, te devo um agradecimento pelo que eu falei, né? Eu com as minhas questões, né? Achei que talvez vocês não fossem receber legal esse filme e então, né? Sempre, né? Tipo, pegando o aspecto de subversão, ele subverte a gente cronologicamente, ele às vezes dá uma dane-se a cronologia, entendeu? Que a memória é esse abismo meio complicado quando a gente vai fazer essas rememorações, né? Fazer esse trajeto, entrar nesse carro, né? E para as profundezas do interior, né? Por assim dizer. Bem como ele subverte um relacionamento ideal. Por que eu não vi ali um amor acontecendo? Pelo contrário, eu vi já um pensamento de degradação, de final, de questionamento e dúvida, né? Eu não fui entregue para um romance ou algo do tipo. Pelo contrário, eu fui entregue para dois personagens extremamente dúbios, extremamente com questões próprias, né? Eu não me deparei com uma história de amor. Eu nem sei dizer com o que é que eu me deparei, certamente. Mas foi uma história de amor? Acho que não. A história de amor, para mim, ficou na mídia.
nas mídias que o Jake consumia. Interpretações de felicidade, interpretações do amor e principalmente de fuga. Ele é alguém que precisava se expressar, o Jake. Precisava muito, 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 entendeu? Eu acho que ele foi muito frustrado nesse aspecto, né? Eu respondendo aí, eu acho que é minha interpretação. Eu acho que ele foi alguém que tinha muito potencial, mas que se viu podado por escolhas que talvez nem ele consiga responder direito e infelizmente não as viveu. Entendeu? Ou talvez não viveu como queria, como gostaria, não foi como se fosse pleno, né? Foi repleto de conflitos, de limitações e tal. Então eu acho que ele é essa pessoa que eventualmente comete o que pode vir a cometer mais pra frente, né? Então eu acho que é uma subversão muito, muito estampada. Eu acho que o filme é genial na metalinguagem. A projeção tendo uma crise existencial, discutindo com o criador, sendo que nós estamos vendo um filme, logo já é uma criação na qual nós estamos... Meu amigo, enfim. Essa né? Ele brinca com a gente, ele taca várias formas de expressão de arte, ele taca poesia para você, coisas antiquadas, mas antigas como a humanidade. Né? Taca lá poesia, uma ode à pintura, à fotografia, ao teatro, ao balé, à dança, aos musicais. Cara, ele faz a mídia pop, entendeu? As inquietações filosóficas do passado e do presente, quando ele traz lá o Guy Debord, né? Com a questão da sociedade do espetáculo para atacar pra gente que agora, fazer uma crítica sobre, meu amigo, como é que você consome arte? O que isso te faz pensar quando você consome arte? O reflexo do ser, né? Nesse sentido, nós que consumimos arte, até que esfera, porque, assim, olha, está tudo se tornando espetáculo. Está tudo se tornando essa coisa espetacularizada, né? Então coisas ínfimas, que talvez sejam do espectro da intimidade, até isso está sendo colocado de uma maneira interpretada e filtrada já para parecer, uau, que grande problema no qual nós devemos nos focar, entendeu? Olha que polêmico, olha, o cara xingou o outro e o debate político não acontece, as pessoas não conversam e ninguém conversa mais. Assim, é muito ínfimo, claro, mas foi o que o filme me passou nesse aspecto, né? Falando sobre ideais de beleza, ideais de ser, né? O filme inquieta muita gente com relação a isso, o que não fui, o que desejei ser, mas não aconteceu, queria, mas blá, não foi, né? Então, assim, uma parte que eu queria pegar, que para mim foi muito interessante, é quando aquela própria discussão freudiana, né? As coisas que eu quero culpar, mas é tão bom quando a gente tem algo para culpar, tão bom ter um agente de mediação, da qual eu posso concentrar e chamar de boi de piranha, por assim dizer, da minha existência, né? Em psicanálise e em outras abordagens, né, a galera vai falar como se fosse sua muleta, né? É como se fosse a sua muleta salvadora, por assim dizer. Se você bate nela, meu amigo, você cai e se quebra. A sua realidade vai a pique, entendeu? Vai abaixo, pelo contrário, né? Então, achei muito interessante, né? Aquela coisa do... Eu até falei aqui na minha fala, eu tô falando muito, desculpa. Esse filme me suscita muita coisa. Ok, vou tentar ir lá pro final. O final, gente. O spoiler do livro... Posso dar? Pode. O que eu vi, assim como o Diego, é que o livro responde coisas pra gente, né? Uma delas é que, infelizmente, o Jake comete suicídio. Eu acho que todo mundo tinha presumido isso. No final do filme, ele ainda consegue ser altamente dúbio com relação a se matou. Ele deixa muito simbólico, né? Eu não achei por causa da neve, assim. Tinha muita neve em cima do carro que mostra que passou muito tempo ali. Ninguém viveria muito tempo parado naquela situação, né? E aquelas cenas que aparece o zelador, né? Antes de ele chegar na casa, né? Parece que no livro, né? Tem uns pequenos relatos, né? De como os outros viam o Jake, né? Depois do suicídio, né? Então é tudo uma visão dos outros em relação ao Jake, e aí mostrava aquelas cenas, né? Muito obrigado por ter lembrado disso, cara. Inclusive é um outro aspecto da memória, né? Como você se lembra do outro? Você se lembra pelas suas obras, mas você não conheceu a sua intimidade. Então o que você conheceu sobre a pessoa para estar falando? Entendeu? Dela. Olha como é que uma pessoa é lida, é falada a partir de um evento. E a reflexão. Olha o que o filme está querendo falar pra gente. Olha que sensibilidade magnânima desse filme. Ele não estampa na sua cara, aí, gente, eu vou falar sobre suicídio, beleza? Eu vou falar sobre alguém que está potencialmente pensando realmente em dar fim à sua vida e outros fins e tal, mas eu vou falar sobre suicídio. O cara pega e bota um diálogo no qual o Jake fala sobre, olha o que fizeram até com o tema suicídio, entendeu? Você deixa de ser alguém,
você deixa de ser a sua obra um sujeito, uma pessoa, um indivíduo com desejos, com vontades, com idiosincrasias, e passei a ser o suicida. E pelo suicídio, assim minha obra, ou eu, sou conhecido e fui falado, e sou falado até agora. Olha a crítica que ele está fazendo. Sabemos que no livro houve um suicídio, mas o filme chega e diz, cara, você é mais que isso. Você é mais do que o ato derradeiro, que para nós é um grande tabu, que para nós é uma grande questão, né, que é se perguntar se deve ou não continuar vivo, né? Entendeu? Olha a genialidade e a sensibilidade da sacada, certo? A gente está muito admirado por isso também, né? Ele colocou isso em diálogo, muitas coisas foram colocadas em diálogos, coisa que, né, com elegância, que ainda foi trabalhando com a metalinguagem, né? Assim, eu acho que a menina, enquanto local, o ponto de parada, o Twinkie Town, né? Twinkie Town, enfim, era a parte da infância, da vida, da subjetividade dele, que era ainda um porto seguro, apesar de cheio de como é que se diz, um campo minado das relações. Acho que Tulsa Town, onde ele sofreu e tal, eu acho que ainda é o doce, onde ele pôde fugir durante muito tempo da vida dele, tomar o docinho, no qual ele era influenciado por uma propaganda que remete muito à infância, um momento do qual ele teve as primeiras grandes experiências dele, né, tanto com arte quanto com vários aspectos de arte, né? E ele também, não sabe muito bem como é que era o aspecto do sorvete, né? Sempre mostrava pra gente assim, algo manchado, escuro, derretido, né? O sorvete é o sorvete pra cada um, né? Pra ele era doce, tão doce. Como assim, incomoda você? Não incomoda? Pode ter uma metalinguagem, né? A questão de Sweet Life é assim, de ter ter um pouco, adoçar um pouco essa vida amarga, né? Ela fala, a meninazinha quando entrega, né? Olha, botei até com extra freeze aqui, porque você foi generosa. Colocou mais gelado, um mundo já congelado. O mundo do Jake é cinza mesmo. É congelado. Ele joga lá uma obra de arte, né? Como um mundo que foi devastado por uma grande nevasca, né? Entendeu? É aquele mundo que a gente está vivenciando, né? Tudo é grande nevasca. Tem aí uma tempestade de neve acontecendo, porque na vida dele, aparentemente dos afetos, né? Tudo é uma grande nevasca acontecendo, de frieza, né? Se você ligar clima a afeto, né? Enquanto algum assim, afetuoso, né? Gente, eu deixei de ver vocês, tudo bem? Pronto, voltou. Aí, beleza, né? Aí, pronto, passando isso, a gente vai logo pro final, certo? Porque chega. O final, eu achei genial, eu achei que foi, pra mim, uma estampada na cara da gente, o que é a memória, entendeu? Ainda que eu morra, ainda que eu lutei contra mim, contra a escolha que eu não fiz, o zelador matou aquele Jake do passado de alguma forma, né? E aí vai com outro lance do filme, né? Isso, enquanto o porco encaminhando lá o Jake pro abate ou não, porque para mim foi realmente uma significação da morte, ele seguindo um caminho, o porco dizendo coisas legais para ele, ei, cara, chega aí. A parte que cortou é a parte que tu tava falando a respeito do porco, falando coisas positivas. Aí cortou. Achei top. O porco, pra mim, é mais uma representação dele também, entendeu? Sabe? E pra gente ver ele gostava muito de porcos, aparentemente, né? Apesar de ser um porco capitalista. Mas, enfim, não importa. Tá certo. Voltando, né? Ele se colocou ali no teatro, né? Justamente, olha que atributo da memória curioso esse. Aquilo que a gente não consegue conceber, ou pelo menos visualizar bem, a gente cria, a gente coloca maquiagem, entendeu? Eu acho que é justamente isso. Para mim, Jake conheceu aquelas pessoas quando era jovem. Daí ele não consegue fazer elas velhas. Você tá com a maquiagem escrota na cara pra fazer sentido, para fazer sentido a velhice ali, porque você não, com o seu cérebro, a sua vivência, não consegue idealizar aquelas pessoas estando velhas. A menina estava velha, né? O pai também estava envelhecido, né? A gente viu ele velho com maquiagem bem melhor. Por que justamente no teatro, né, a gente se depara com aquilo, né? Ele mesmo tá um velho, mas é o velho dele jovem, de 40 anos, né? De uma maneira artificial, talvez fazendo referência aí ao cinema antigo também, né? A forma de cinema antigo que tinha aquela cara meio brancosa, assim, né? Aquela coisa meio nesse tipo de linguagem. Então eu achei genial até isso, né? Ele colocar naquela linguagem os entrameamentos, as teias do que são as nossas lembranças, angústias e questionamentos. Chega. Só me explicando, espiritualmente, para mim, esse filme não tem nota, certo? Tem uns que me... Assim, eu falo mais porque senão a galera vai me apontar armas Taurus, entendeu?
né? A galera vai me... Eu tava vendo isso, eu tava segurando o riso por causa disso. Pobre do Ney, foi mal, Ney, tá falando muito, vou terminar. Assim, pra mim esse filme não teria nota, porque eu acho que ele é muito, muito alegórico, muito subjetivo O Lucas mesmo. vai brigar contigo, então dá nota. Não, mas assim, mas exatamente, vão me apontar Taurus com a mão pra trás. O bullying corretivo é real. Então saiba disso. Espiritualmente, pra mim, não tem nota, mas só pra colocar nota, meu amigo é 10 e acabou-se pronto. Certo? Com a opinião minha, o que vocês colocaram enquanto crítica de que eu queria um vazio e tal, eu vi vazios ali pra respirar, apesar dos pesares, mas notadamente é uma experiência subjetiva nesse aspecto, né? Eu acho que permitiu, pelo menos pra mim, um certo suspiro, mas é uma mente inquieta, é uma mente que está muito, muito, muito angustiada e não consigo encontrar pessoas para se expressar, né? Outras formas de se expressar, se não até mesmo consigo mesmo, um filme tendo que apresentar a mente dele. Né? Aquela parte lá do porão, é um filme tentando dar interpretações para você também, linhas realmente de lógica e raciocínio, né? Ele é aquele velhinho no começo, né? Que sozinho no caso, tal, ele usa a roupa do pai, mesma roupa do pai. Novamente a metáfora de somos o que os nossos pais pensaram, fizeram, reproduziram de nós mesmos. O porão está lá enquanto metáfora, né? De onde a gente deixa os nossos segredos e os nossos anseios, né? Para mim ele é nota 10. As 3 letras para mim que me vem logo de cara, como eu falei, melancolia, subversão e memórias. Certo. Então, eu acho que podemos dar por encerrado esse debate, né? Curtam, compartilhem, favoritem, inscrevam no canal e quem quiser aí dar uma dica aí, aí. Valeu, galera. Até a próxima. Não vai ter dica, não. A dica que dá é a gente que manda nisso. Até agora, lamento. Você é ditadura aqui. A média do filme? Conseguiu ficar até aqui. É a média. Tá gravando. Pronto. A nota final foi 8,7. Parabéns. O Henrique deu quanto? Deu 7. A menor nota foi de quem? Do Jacan! Samucan aqui. Samucan. Dando aquele meiozinho gostoso. Cara, macho. Eu acho justo. Samuel, sabe o que é o Samuel? É a representação daquela mulher que tava criticando e fumando. Esse é o Samuel. Não achei esse filme muito crítico. Não achei muito lógico. Aqui muito artísticozinho. Artísticozinho demais. Muito bom. Mas espera um argumento desse, viu, Samuca? Não, cara, eu não disse que o filme era artístico assim, não. Eu expliquei o que eu não gostei, cara. Mas valeu, pessoal. Aí, valeu. Desligar a gravação. Aí, inscreva, compartilhe, inscreva no canal. Aí, valeu e...